Vamos lá, estamos na terceira terça-feira do nosso estudo. Eu já estou com algumas dúvidas se eu vou conseguir acabar em 5. Talvez a gente tenha que estender por mais um. Mas aí eu vou falar com o pastor Adaías e o pastor Tom para se for possível, adiar para mais um, postergar para mais um. Nós já vimos sobre o cristão e as obras sociais, que foi na primeira terça-feira. Depois nós vimos sobre o cristão e o trabalho. A gente começou a ver na primeira terça-feira e acabamos na terça-feira passada, o cristão e o trabalho. Depois falamos sobre o cristão e o estudo, que foi tema da terça-feira passada, e a gente acabou. E hoje eu pretendo falar sobre dois assuntos: o cristão e a política, e o cristão e o entretenimento. Antes de começar, eu quero dizer que são temas, esses dois temas são temas bem sensíveis para se tratar na igreja. E eu quero dizer que você que vai me ouvir, me ouça, abra o seu coração para que você escute os meus argumentos e depois, se mesmo depois de eu falar você não concordar com meus argumentos, aí você pode perguntar, falar, ir contra, mas ouça o que eu tenho a falar primeiro, porque são temas, como eu disse, sensíveis, política é uma coisa que a maior parte de nós nem gosta de ouvir isso de púlpito, e o entretenimento também dá muita vazão para as pessoas, para os crentes, principalmente os crentes mais antigos, a falar contra. Mas eu peço a você a paciência para que você procure me entender e depois, se mesmo assim você quiser falar alguma coisa contra, esteja à vontade. Então vamos para o primeiro tema, o cristão e a política. Um tema espinhoso para se discutir. Dizem por aí que futebol, política e religião não se discute. Será que é verdade isso? Vamos deixar futebol para o tema do entretenimento, Daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol. Mas será que nós não temos realmente que discutir sobre religião? Religião é algo que se discute ou não? Sim, religião tem que se discutir. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, diz assim: temos que estar sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É o que Pedro fala em sua carta. Então esse estar pronto, esse estar preparado, isso diz respeito a tudo, inclusive a política. A Bíblia não ensina que devemos participar de barracos e quebradeiras, mas com mansidão e temor, ter uma resposta na ponta da língua perante os questionadores, que são muitos, as pessoas que perguntam, que questionam, e elas querem questionar o assunto da vez, o assunto do momento, e nós temos que ter essa resposta na ponta da língua. Mas enquanto à política, será que temos de ser partidários de alguma ideologia? E se sim, qual? O sistema político americano possui apenas 2 grandes partidos. Você com certeza deve saber disso. Isso está quase que todo dia na mídia falando dos 2 partidos americanos. Esse ano é ano de eleição lá nos Estados Unidos. Quais são esses 2 grandes partidos? O Partido Democrata e o Partido Republicano. O Partido Republicano é o partido que está no poder no momento, que está lá o presidente Donald Trump. E no Brasil, quantos partidos existem? Quem sabe? Quantos partidos existem no Brasil? Alguém sabe o número? 36?
34? Está chegando, está esquentando. Está esquentando, não, é para baixo. 33 partidos políticos existem no Brasil. 33. Legalizados no Tribunal Superior Eleitoral. Indo para 34, que é o partido do Bolsonaro, Aliança para o Brasil, que ainda não está validado, mas está em andamento o processo de validação dele. Será que existem tantas ideologias assim? Esse fenômeno, meus irmãos, é uma jabuticaba brasileira. Por que eu digo que é uma jabuticaba? Porque jabuticaba é uma fruta que só existe no Brasil. Então esse fenômeno só existe no Brasil. Eu desconheço algum outro país importante que tenham tantas ideologias, tantos partidos políticos quanto existem no Brasil. A pergunta que precisa ser feita é: se todos esses partidos realmente defendem as bandeiras e o nome que carregam, ou só existem para morder uma fatia do bolo do dinheiro que o país produz? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Será que a política no Brasil pode ser levada a sério? Hoje, o Brasil está dividido em dois polos extremos. Quais são esses polos? Aqueles que representam a esquerda liberal, ela é liberal nos costumes. A esquerda brasileira é liberal nos costumes. Que tem como ícone maior o ex-presidiário Lula da Silva, ao qual os de direita chamam de esquerdopatas, petralhas e outros nomes nada bonitos. E do outro lado, os de extrema direita, que tem no presidente Jair Bolsonaro e sua trupe, agora sem partido, uma agenda conservadora nos costumes, ela é conservadora nos costumes e liberal na economia. Essas são as duas ideologias mais fortes do Brasil de hoje. O que é que sobra? Os partidos que compõem o famoso centrão, que você também ouve nos noticiários. Tem lá um PSDB fragilizado, tem um MDB que desfruta e bebe do poder desde a redemocratização. Esse MDB é o antigo PMDB, né, que está no poder já há mais de 30 anos. Né, ele não faz oposição, ele quer ser sempre poder. Né, fica ali, mamando nas tetas do governo. E não agrega valor nenhum na política partidária para o bem comum. Os outros 30 partidos votam apenas como mandam seus interesses pessoais. Ora a favor do governo, ora contra o governo. É assim que funciona no Brasil. Então tem duas polarizações, e quem não quer fazer parte dessa polarização de esquerda e direita, fica no meio, dançando conforme a música. Ora a favor, ora contra o governo. É assim que funcionam os partidos políticos no Brasil. O Brasil é considerada uma democracia nova, em fase de crescimento. Passamos por muitas ditaduras. Nós passamos pela ditadura do Estado Novo de Vargas, do presidente Vargas. Os mais antigos aqui, talvez o irmão Adelso vai lembrar, lá na década de 30, 40, passamos por essa ditadura. Passamos pela ditadura militar, década de 60 e 70, né, no finalzinho da ditadura militar, onde alguns direitos foram cerceados, mas a ditadura militar aqui, irmão Adelso, irmã Maria Vieira vão lembrar, e outros mais, a ditadura militar aqui foi uma ditadura branda, ela não foi tão radical e tão perniciosa como nos nossos vizinhos latino-americanos, como a ditadura chilena, como a ditadura argentina, que morreram milhares e milhares de pessoas. A ditadura brasileira matou, entre mortos e desaparecidos, tem um total de 434 pessoas. É claro que para cada família é uma tragédia, mas é pouco comparado com aquilo que aconteceu nos outros países.
Então a ditadura aqui, ela não foi uma ditadura radical, ela foi uma ditadura branda. É aquilo que chamam de dita branda. Foi aquilo que aconteceu aqui. Sabe, e aí depois veio a redemocratização. Depois que os militares abriram espaço, aí veio a redemocratização, que aconteceu em 1988, onde o presidente da Câmara, chamado Ulisses Guimarães, promulgou a Constituição Federativa do Brasil, que é a Constituição que está em voga hoje. Então a Constituição brasileira, ela tem exatos 32 anos. É muito nova. Sabe quantos anos tem a Constituição americana? A Constituição americana tem 233 anos. Ela é de 1787. Ela tem mais de 200 anos de diferença para a Constituição brasileira. A nossa Constituição, perto da americana, é um bebê. Ela é muito nova ainda. Ela está muito no início ainda. Então nós temos ainda um longo caminho para andar nesse processo de redemocratização. E é importante salientar que o nosso país, ele tem dimensões continentais, onde se torna difícil, ainda nos dias de hoje, garantir a lei e a ordem em alguns lugares. Isso é uma verdade, irmãos. Tem morros no Rio de Janeiro, onde a polícia não entra. Quem manda são os traficantes. Ou, quando não são os traficantes, é a milícia. A lei que impera lá é a lei que eles determinam. O cidadão tem o direito de ir e vir, isso é constitucional. Mas lá não, se eles decretarem um toque de recolher, o comércio tem que fechar e você tem que ficar dentro da sua casa. E não fica não para ver. Em alguns lugares do norte do Brasil, ainda funciona, lá a lei não chega. Os grileiros de terra, eles vão lá, eles tomam a terra de fazendeiro, eles loteiam a terra e revendem ao seu bel prazer. Então tem muitos lugares que a lei não chega. O Brasil ainda não consegue ser democrático em todo o seu território nacional. Tem lugar que a lei não funciona, simplesmente assim, a lei não funciona. Isso é endêmico no Brasil. Lugares carentes de infraestrutura, com estrada de chão batida, que viram lamaçal no período das chuvas, que importa produtos industrializados por falta de capacidade e mão de obra especializada e exporta matéria-prima. Em outras palavras, o Brasil exporta muitos produtos manufaturados. Por exemplo, quantos funcionários são necessários para se fazer uma placa de computador ou um chip de celular? Muitos funcionários. É isso que a gente importa. A gente traz para cá isso. Produtos que precisam de muita mão de obra. E o que nós exportamos? Exportamos matéria-prima. Quantos funcionários são necessários para colher uma colheita de soja? A máquina faz tudo sozinha. Fica um camarada lá pilotando, um peão pilotando, outro no caminhão do lado para poder receber, depois é transferido para outro caminhão, esse outro caminhão vai até o porto, descarrega no navio e a soja vai embora. Não precisa de muita gente. E o Brasil é um grande exportador de soja. Então o Brasil tem esse déficit de importar para cá manufaturados e exportar matéria-prima. Esses são problemas pontuais que existem no Brasil, mas o buraco do Brasil ainda é mais embaixo. Existe um mal que atinge o Brasil em todos os níveis da sociedade. Você já deve estar imaginando do que eu vou falar agora. Esse mal tem um nome, chama-se corrupção. Esse mal, a corrupção, ela é endêmica em todos os países do mundo. Não existe um povo, uma cultura, uma nação que seja livre da corrupção. Ela existe, ela faz parte do ser humano. Assim como entrou o pecado no mundo, todos se tornaram corruptíveis.
E o ser humano é corruptível. E a corrupção faz parte da vida do ser humano, independente de onde ele mora, independente de que raça que ele é, de que cor que ele é, o ser humano é corruptível. Agora, existe uma diferença. Existem povos mais corruptos e povos menos corruptos. Isso existe. E, infelizmente, eu preciso dizer para você que o Brasil está listado dentre os povos mais corruptos do mundo. Isso pesa contra nós. Numa lista de 180 países, o Brasil ocupa o 105º lugar. E detalhe, essa posição ela piora a cada ano. Nós não estamos melhorando, nós estamos piorando. Cada vez nós estamos um pouquinho pior. Se estivéssemos melhorando, ainda era um alento, mas não estamos. Estamos piorando a cada ano, o que é trágico. A corrupção não abrange apenas o meio político, mas atinge a todos os níveis da sociedade. Se você achou que eu vim aqui hoje para falar mal de político, você está enganado. Eu quero falar mal de um sentido global. É quando a corrupção atinge a todos nós. Porque os políticos, meus irmãos, eles nada mais são do que um retrato da sociedade. É isso que eles são. Eles retratam aquilo que a sociedade é. Então, aonde abrange a corrupção? Nós vemos isso todos os dias. No trânsito, quando alguém fura o farol vermelho ou anda no acostamento. Já passou por isso? Já tentou ganhar a vez? Dar uma despertão, falou, vou andar no acostamento aqui que eu estou com pressa, eu preciso chegar logo. Como se só você tivesse pressa nesse mundo. Os outros que estão ali na fila esperando não estão com pressa. Então tudo que a vida ganha. Só você, bonitão, que quer ser mais esperto que os outros, aí você vai lá e anda pelo acostamento. É assim ou não é? Na fila do banco, quando um apressadinho insiste em ser atendido na frente dos outros. Não tem isso? Você está lá na fila, 40 minutos esperando a sua vez, aí o cara vai lá para falar com a atendente, né? Naquilo que se denomina aqui no Brasil, que tem muita gente que bate no peito com orgulho para falar isso, mas isso não é motivo de orgulho, é motivo de vergonha, o famoso jeitinho brasileiro. É o famoso jeitinho brasileiro. Não, a gente dá um jeitinho aí. Jeitinho brasileiro é sinônimo de falta de ética, é sinônimo de falta de caráter. Isso é o jeitinho brasileiro. Não tem nada de bonitinho no jeitinho. Não. Coisa feia. Se você for para a Inglaterra um dia e você tratar com um britânico para chegar às 9 horas, às 9 horas ele vai estar presente. Se você atrasar 5 minutos, ele vai jogar na sua cara. Mas não foi 9 horas que nós combinamos? Por que você não chegou no horário? O mesmo problema que eu tive para chegar aqui, você teve também. Ah, mas foi só 5 minutos, credo, o que é isso? Vai falar isso para um britânico para você ver. Vai falar isso para ele. É questão de princípio. E aí que a gente acha que tudo vai do jeitinho, que a gente tem que dar jeitinho em tudo. Isso, na verdade, é falta de caráter. Essa que é a verdade. Nos serviços públicos, nas carteiradas, igual que a gente viu lá em Santos, daquele desembargador que estava lá dando uma carteirada no guarda municipal, humilhando ele, achando que ele tinha mais direito que o outro, achando que a lei que servia para todos não servia para ele. É típico isso de gente, é mais típico ainda de brasileiro, que adora dar uma carteirada. É o famoso, você sabe com quem você está falando? Essa famosa frase que brasileiro adora falar. Tudo indica o famoso jeitinho brasileiro, que permeia a todos indistintamente, até mesmo dentro da igreja.
Sabe como é que funciona isso dentro da igreja? É no componente que canta sem ter ensaiado. Ele não ensaiou, mas ele quer cantar. Na hora do ensaio não estava aqui, mas na hora de cantar, o bonitão, a bonitona quer levantar e cantar junto. É no pregador que fala sem ter estudado o tema, embromando o público com clichês, com frases feitas. É o pregador que acha que o seu público é burro. Não, eu vou lá, eu vou falar qualquer coisa, porque aqueles ignorantes, tudo que eu falar, eles vão aceitar e vão glorificar a Deus. Creiam, tem gente que pensa assim. E ele fala aqui meia dúzia de frase pronta, e 3 ou 4 dão glória a Deus, aleluia, e ele vai para casa achando que ele é o rei da cocada preta. Falta de ética. Isso está intrínseco no brasileiro. Faz parte da sua cultura e às vezes nem os evangélicos escapam. Por quê? Porque o evangelho não transformou de verdade essa pessoa. Não porque não tem poder para isso, mas porque o indivíduo não deixou a transformação acontecer. Não mudou de dentro para fora. No dia a dia continuamos jogando lixo na rua. Colocamos a bandeira do Brasil em nossa casa só em época de Copa do Mundo. E só sabemos falar dos políticos, mas esquecemos da ética do dia a dia, do cotidiano. É nessa ética que a gente tem que pensar. Uma coisa importante a se dizer é que a Igreja de Cristo não precisa de favores políticos para existir e avançar no combate contra o inferno. A Igreja nunca precisou disso. Nunca. O período que a Igreja mais cresceu foi o de perseguição política, onde o fato de servir a Jesus era proibido com prisão e até morte. Nada, meus irmãos, pode parar o avanço do Evangelho. Nada. Nada para o avanço do Evangelho. Ah, mas se tal lei for aprovada, a igreja vai acabar. Quem foi que disse? Quem foi que disse que a igreja vai acabar? Você acha que aquele que prometeu estar com a igreja vai abandoná-la à própria sorte? Você acha que o coronavírus atrapalhou os planos de Deus? Que Jesus vai ter que adiar a sua vinda, porque muita gente que ia aceitá-lo durante a pandemia não pôde aceitá-lo porque as igrejas estavam fechadas? Você acha mesmo que Jesus vai ter que fazer isso? O Evangelho encontra meios, a palavra encontra meios. Eu tenho certeza, Nora, que quando for programado o próximo batismo nas águas, vai ter um número tão grande de candidatos a ser batizados que não vão dar conta de batizar todos no mesmo batismo. Porque o Evangelho é assim, o Evangelho dá o seu jeito, o Evangelho continua crescendo, as almas continuam se achegando a Cristo, bendito seja o nome do Senhor, independente das igrejas estarem fechadas ou não, o Evangelho encontra um jeito, o Evangelho encontra uma forma, bendito seja o nome do Senhor. Vá até a Coreia do Norte, vá lá. Coreia do Norte é o pior lugar do mundo para se pregar o Evangelho. É o primeiro dos países mais perseguidos, ela ocupa a primeira posição. Vai lá para você ver. Vai ver como é que é o trabalho lá. Você vai ver uma comunidade subterrânea, reclusa, quase secreta, mas vibrante no que tange servir ao Senhor. Tem crente lá, para ser crente lá, você tem que estar disposto a ser crente para doar a sua própria vida. Porque se as autoridades governamentais pegarem você, é prisão e morte certa. Mas tem lá uma comunidade de crentes servindo a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Tem gente lá disposto a perder a sua vida por amor a Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo com alto risco, enquanto aqui nós temos toda a liberdade do mundo de nos mostrar, e muitas vezes envergonhamos o Evangelho de Cristo com as nossas ações. Nunca vi um período tão sombrio de escândalos sobre a igreja como nos dias em que nós estamos vivendo hoje. Quantos
escândalos estão pipocando na mídia em relação a igrejas, a denominações, a pastores, a grupos, quanto estamos vendo hoje. Quanta coisa, quanta podridão, quanta coisa ruim nós temos acompanhado. E nós temos aqui toda a liberdade do mundo. Nós podemos ir para a praça ali na frente agora e fazer um culto ao ar livre, ligar a caixa de som no último volume, e polícia não vai nos impedir, ninguém vai nos impedir. Nós temos toda a liberdade. Enquanto em muitos países eles não têm a liberdade que nós temos. Eles estão reclusos, não tem uma Bíblia. Muitas vezes eles têm apenas páginas de Bíblia que eles trocam entre si e decoram, porque eles não possuem uma Bíblia inteira. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós temos toda a liberdade e envergonhamos o nome de Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E na Bíblia, será que encontramos exemplos de servos e servas envolvidos com a política? Com certeza. Temos, por exemplo, o livro de Esther, cheio de intrigas palacianas. Suzã parece com Brasília, onde uma mulher é levantada como instrumento de salvação de seu povo. De Miss Pérsia, que é um concurso de beleza que teve lá na Pérsia, e ela foi eleita Miss Pérsia, a mulher mais bonita do reino. Ela foi levada ao reino com esses adjetivos. De Miss Pérsia, ela passa de figurante do harém do rei, agora é uma mulher determinada a influenciar o seu esposo em favor do povo de Deus. Esther, meus irmãos, agiu politicamente, mas antes de agir politicamente, ela agiu com oração e com jejum. Esther se humilhou, fez com que as suas servas também se humilhassem, orassem a Deus, jejuassem, para que Deus intervisse no caso do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Isso fez toda a diferença para a nação. Todos os nossos esforços serão inúteis se não priorizarmos aquilo que é mais importante: o relacionamento vertical que nós temos com Deus, antes do relacionamento horizontal que nós temos com os nossos irmãos. Outro livro que temos uma visão do plano político é o livro de Neemias. É o livro que nós estamos estudando na escola dominical. Vamos acabar agora, domingo agora, esse trimestre onde estudamos sobre Esdras e Neemias. Durante o cativeiro, Neemias se preocupa com o estado de Jerusalém. E o rei, o imperador, o denomina governador de Jerusalém para reconstruir os seus muros caídos e fazer dela uma cidade habitável de novo. Ele volta à sua terra com cartas de recomendação e muito material, e assim começa a construção. Mas Neemias se depara com alguns problemas, com uma oposição, com um ataque do adversário, vindo de dentro do reino, a saber, Sanbalate e Tobias, como vocês bem sabem, que desfrutavam de privilégios políticos dentro do reino, e fizeram de tudo para que a obra que Neemias começara naufragasse. Neemias ainda lutou contra a exploração dos mais ricos sobre os mais pobres, o problema dos casamentos mistos e a restauração do sacerdócio levítico para o serviço do templo. Neemias foi um exemplo de político honesto e corajoso. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Vocês acreditam em político honesto? Pode responder. Sim ou não? O Tom acredita. Quem mais acredita como o Tom? Aí algumas pessoas acreditam. Quem não acredita que exista políticos honestos? Tem alguns ali que não acreditam. O Wesley não acredita. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu acredito que existam políticos honestos. Mas, infelizmente, sim, meu irmão? Sim, estou falando do Brasil, contexto brasileiro. Contexto brasileiro. Né? Mas eu acredito sim
que existam políticos honestos, inclusive no Brasil. Mas infelizmente eu tenho que dizer a vocês que eles são a minoria da minoria. São poucos. Sim. Pode existir, até, né? Eu acredito que exista. Só que quando a pessoa ela já entra para a política, aí as pessoas já olham com outros olhos. Só dele se candidatar e ele entrar, né? É por causa da má fama dos políticos, né? Sempre, historicamente, né, os políticos têm essa má fama, né? Quando o criador da teoria da evolução, como é o nome dele mesmo? Darwin. Charles Darwin veio ao Brasil, ele fala no diário dele que ele se impressiona com os políticos brasileiros, né? Com a falcatrua brasileira, com o jeitinho brasileiro dos políticos. Isso lá em 1800 e nada, né? Ele já falava isso. Então, isso continua, né? Qual o problema, meus irmãos, do político? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte: imagina que você se candidate a um cargo, um deputado federal, por exemplo, e você consegue o número de votos necessário e você se elege. Você foi eleito democraticamente, você tem todo o direito a cumprir o seu mandato. E aí quando chegar lá, você vai querer defender os seus iguais, que é o que a maioria faz. Cada um pertence a uma bancada que defende a sua ideologia, os seus ideais. Como você é cristão, você vai querer defender a bandeira cristã lá dentro. E você, como político, vai querer, talvez, fazer projetos de lei para beneficiar o seu povo, para beneficiar uma determinada parcela da sociedade, que os evangélicos são uma grande parcela da sociedade. E aí você elabora um programa, um projeto de lei para ser aprovado na Câmara. Só que você não consegue aprovar isso sozinho. Você precisa de uma maioria para que esse projeto seja aprovado. Aí os outros políticos de outros partidos que estão lá, eles vão chegar em você e vão dizer assim: olha, o projeto bom, viu? Eu li o seu projeto, achei muito bom. Eu vou te apoiar. Eu vou votar a favor do seu projeto. Vou votar. Só que tem uma coisa: eu preciso de um favor em troca. Eu tenho um projeto também engavetado, eu tenho elaborado um orçamento de uma obra, e eu preciso que esse orçamento, essa obra seja aprovada também. Então vamos fazer o seguinte: eu voto no seu projeto e você vota no meu. E a gente faz essa troca aí. É aí que muitos acabam se perdendo. Porque se você não fizer o seu projeto, vai ficar na gaveta. Nunca vai ser votado. Se você quiser ter alguma relevância lá dentro, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para votar naquilo que eles querem. E nem sempre aquilo que eles querem vamos chamar assim, 100% ético. Então, o político acaba fazendo esse jogo. Mas não é impossível. Não é impossível, é muito difícil, mas não é impossível um político chegar lá, passar lá dentro, né, com um compromisso de ética e passar incólume lá dentro. Não é impossível, mas é muito difícil, isso eu tenho que ressaltar. Já no Novo Testamento, nós somos instruídos por Jesus a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aprendemos com isso que o conjunto político tem o seu lugar e o seu valor na sociedade. Então, Jesus nos ensina isso. Tem a parte de César e tem a minha parte. Pague a parte dele e pague aquilo que me pertence também. É o que Jesus está dizendo. Jesus, ele não abomina a política. Jesus, ele credencia a política. Façam a sua parte lá, mas não deixem de cumprir a sua parte comigo. É isso que Jesus está dizendo. Já Paulo nos ensina, e aí eu agora vou pedir a ajuda de vocês, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 4.
Romanos 13, 1 a 4. A pessoa que for ler, eu já vou te avisar que eu vou te interromper várias vezes na leitura. Quem achou aí pode ler. Vamos lá? Toda alma está sujeita Sujeita. Sujeita quer dizer submissa. às potestades Potestades. Potestades aí quer dizer autoridades governamentais. É isso que está dizendo. Pode continuar. porque não há potestades senão de Deus. E as potestades que há são Que há? Quais são essas que há? De quem Paulo está falando? Está falando do Império Romano, certo? No período mais ou menos 60 a 70 depois de Cristo. Ele está falando de um período pós-república ditatorial. Ali o que em voga, César ali, quem mandava em Roma era o César, ele tinha um poder maior, mas tinha também os senadores que mandavam muito. Nessa época não, o senador não mandava nada, era ditatorial. Pode continuar. são ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são para temor das boas obras, senão das más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faça o bem e terás louvor dela. Porque é Ministro, serva, instrumento de Deus. É isso que diz o texto. Continua. para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, porque não traz debalde a espada. Ou seja, ela não porta a espada à toa. Continua. Porque é ministro de Deus, vingadora para castigo do que faz mal. Ou seja, ela é agente de justiça. É isso que as autoridades governamentais são. Ainda tem uma outra recomendação de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Por favor, quem achou pode ler. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Autoridade, ou seja, aqui na minha tradução diz eminência, exerce autoridade. Pode continuar. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso mesmo. Essa aí é a recomendação de Paulo. Com esses textos, chegamos à conclusão de que as autoridades governamentais se fazem necessárias, mesmo quando vêm acompanhadas de falta de liberdade social, mas sempre haverá um limite para obedecer. E o que define esse limite é a Bíblia. Como Pedro disse, lá em Atos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o sistema político faz com que você escolha entre servir a Cristo ou a um déspota cruel, nós devemos sempre estar prontos para fincar nossas raízes no autor e consumador da nossa fé, mesmo que com isso venhamos a morrer. No capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, é-nos apresentado um sistema político cruel e maligno, e a saída é apenas uma: sai dela, povo meu. Devemos nos manter abertos e conscientes de nossa cidadania, de lutar pelos direitos que consideramos certos, nos mobilizarmos para as mudanças mais estruturais, para cobrarmos os nossos representantes, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Câmara Estadual, seja na Câmara Federal ou no Senado, e votarmos conscientes de que o Brasil precisa de políticos. Antes de serem de direita ou de esquerda, eles precisam ser honestos, acima de tudo, pois se for honesto, já será um excelente começo de uma história que pode mudar o rumo de nosso país. Nós precisamos de políticos honestos. O Brasil será do Senhor Jesus quando o Brasil tiver um presidente evangélico. Não concordo com essa frase. Não concordo. A gente precisa de um presidente honesto. Honesto. Que não roube e que não deixe roubar. É disso que nós precisamos.
Vamos entrar aqui rapidamente no cristão e no entretenimento. Eu só vou começar, mas a gente vai ter que terminar semana que vem. O cristão e o entretenimento, página 14 da apostila. Antigamente, meus irmãos, na casa dos crentes era comum ver na parede da sala um quadro denominado Os Dois Caminhos. Na casa da avó da Patrícia tinha esse quadro. Tem alguém aqui que tem esse quadro em casa? Os Dois Caminhos? Irmã Maria Vieira. Tinha certeza que ela ia levantar a mão. Já teve, já? Mas hoje não tem. A chuva estragou, olha aí. Mais alguém tem esse quadro em casa? Para quem não sabe do que eu estou falando, depois você vai lá no Google e procura lá, quadro Os Dois Caminhos. E aí vai aparecer o quadro, você vai ver um quadro bem antigo, uma gravura antiga, na representação dos dois caminhos, com algumas referências bíblicas para você ler. Né? Na casa de crente antigo tinha que ter esse quadro dentro da casa dela. Eu ia na casa da avó da Patrícia e ficava lá olhando o quadro, vendo as referências. Fala, minha Maria Vieira. Senhora? Da arca, tem da arca, tem da travessia do Mar Vermelho. Né? Tem uns que realmente são coisa de crente, né? Coisa de crente antigo. Desde meus meninos pequenininhos eu mostrava para eles dois caminhos. Isso mesmo. Coisa de crente antigo isso daí. Então, o que mostrava esse quadro? O caminho largo era cheio de armadilhas e tentações. Aí tinha nesse caminho largo, tinha um teatro, um salão de baile e um cassino. E esse caminho conduzia para a perdição. Era o que tinha nesse caminho, essas três coisas. E na direita era o caminho estreito, né? Bem estreitinho assim, tudo sinuoso, com dificuldade. Nesse caminho estreito possuía apenas uma igreja e um prédio da escola dominical. Mas esse caminho conduzia à cidade gloriosa, ao céu, à eternidade com Deus. Então, esse é o quadro dos dois caminhos. Foi assim que muitos crentes cresceram, achando que diversão é coisa do capeta. Porque entretenimento, meus irmãos, é isso. Entretenimento, o que eu vou falar no entretenimento? Vou falar sobre o lazer do crente, a diversão do crente. É disso que se trata. E muitos desses crentes mais antigos achavam que crente não tinha que se divertir, que crente tinha que andar com a cara fechada, que crente tinha que ser sério, que crente não podia ficar rindo à toa. Muitos desses crentes antigos pensavam assim, e muitos cresceram com esse pensamento. Eu me lembro que quando eu dirigia a mocidade lá na congregação que eu dirigia lá no Ipiranga, uma porta de garagem, eu já falei para vocês, e eu cresci com aquela coisa sisuda, né? Você vai dirigir o culto, agora, civilização, mocidade agora, aquela coisa. E eu aprendi assim, e eu dirigi o culto do mesmo jeito, com aquela cara amarrada. Aí um dia eu me perguntei, por que eu faço isso? Ninguém me falou, ninguém chegou no meu ouvido e me aconselhou, larga de ser besta. Não, ninguém, foi sozinho. Por que eu faço isso? Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa, próximo culto que eu dirigir, eu vou dirigir um culto alegre. Eu vou sorrir, eu vou fazer piada em cima do púlpito, e eu vou ver. Se o culto for uma droga, é porque o problema é esse mesmo, tem que dirigir sério mesmo. E aí eu fiz a experiência de dirigir um culto alegre, sorrindo, brincando com o povo. Foi uma maravilha o culto. Deus abençoou, né? Não teve nada de errado no culto. Foi como um culto como qualquer outro. E aí eu descobri que você não precisa de ficar com a cara amarrada diante do povo para poder mostrar uma aparência de santidade. Que é isso? É uma aparência de santidade, mas que não quer dizer nada. Você pode fazer uma piada, você pode se alegrar, você pode estar sorrindo, que não vai ter diferença nenhuma. Isso eu aprendi sozinho. Na minha opinião, meus irmãos, a pessoa mais feliz que já viveu nessa terra chama-se Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus era feliz.
Eu acredito que Jesus às vezes precisava falar sério. Quando ele entrou no templo, quando ele saiu batendo em todo mundo. É claro que Jesus não fez isso dando risada, né? A gente não imagina assim, né? Quando ele começou a endurecer o discurso, é claro que às vezes Jesus precisava falar sério, mas isso não era uma constante em Jesus. Jesus não vivia com a cara amarrada. Eu sempre lembro a vocês que as crianças se achegavam a Jesus. E criança não chega perto de adulto com a cara amarrada. Pode observar. Se a criança chega perto de um adulto, é porque o adulto está receptivo, está alegre, está com o seu rosto formoso. Aí a criança chega perto. Aí a criança vai se achegando, porque ela vê uma abertura para ela chegar. Então eu acredito que Jesus era assim. Eu acredito que Jesus, na maior parte do tempo, vivia alegre. Eu gosto muito daquele hino que diz: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. É assim que eu vejo Cristo. Aí você fala, mas Isaías não viu formosura nenhuma em Jesus. O que Isaías viu, meus irmãos, ele viu o Cristo crucificado. É por isso que ele fala que não tinha parecer nem formosura. Cristo estava moído pelos nossos pecados, estava debilitado. É por isso que Isaías viu assim. Mas eu procuro enxergar um Cristo formoso, um Cristo alegre, um Cristo de bem com a vida. É assim que eu procuro enxergar o meu Salvador. E nós devemos ser da mesma maneira, amém? Da mesma maneira. Sim. Eu falei para o Daí agora, você abriu esse parênteses, muito bom. Esse Cristo sofrido, esse Cristo torturado, é o passado, é a sombra. O nosso Cristo hoje, ele está em um novo corpo perfeito, de glória. Sim. Então tudo é glorioso. Sim. Agora está para a nossa memória. Lembrar do sofrimento, lembrar de tudo que aconteceu do nascimento, todas as coisas. Sabe? Tudo escrito. Quando Isaías viu esse Cristo, ele viu um futuro, um sofrimento, uma angústia, que se tornou em alegria. Que para nós é passado. Hoje nós somos alegria. Que para nós é passado, né? É isso mesmo. Então o nosso Cristo hoje é vivo. Eu não vou ser nem 8 nem 80. Se você for pegar a genealogia de Jesus Cristo, você vai ver gente bonita que participou da genealogia dele, certo? Mulheres bonitas e homens bonitos, certo? Que participaram da genealogia dele. Então, geneticamente, eu acredito. Eu não que eu acredito naquele Jesus que tem nas gravuras católicas, loiro de olho azul. Não esse Cristo. Porque não faz parte do biotipo do judeu ter gente assim, né? Principalmente naquela época, né? Não faz parte. Então, eu nem acredito que Jesus era um monstro de feio, um corcunda de Notre Dame, mas também não acredito que ele era um Brad Pitt. Nenhum nem outro. Está ali no meio termo. Certo? É assim que eu vejo Jesus. E um dia nós vamos ver Jesus como ele é, como diz a palavra. Então, a passagem que eu gosto de Jesus é aquela que fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Eu não acredito que Jesus pregava da boca para fora. Eu acredito primeiramente que ele vivia o que ele pregava. Então Jesus vivia com abundância. Por isso que ele pregava que nós temos que viver com abundância. Amém? É assim que eu creio. Uma coisa é certa: mesmo quando nós nos divertimos, a nossa diversão precisa ser diferente da diversão do mundo. Então eu vou tratar de diversão. Hoje não vai dar tempo, já estou parando. Mas eu vou tratar de diversão aqui, de temas que vão talvez deixar alguns narizes torcidos aqui no nosso meio, mas eu vou tratar disso, certo? Mas já informo logo que o crente, ele pode sim se divertir, mas a diversão do crente, ela não é igual à diversão do mundo. A diversão do crente precisa ser sadia. Sadia. Não falamos palavrões. Não causamos escândalos, não fazemos barraco e não agimos de má fé. Quando existem essas coisas é porque ainda tem gente em nosso meio que não passou pelo processo de transformação que o Evangelho realiza, de dentro para fora. Por quê?
Muito provavelmente porque a pessoa impede o processo realizando a vontade da carne. Nós, como cristãos, precisamos ser diferentes, até no nosso lazer. Isso não quer dizer simplesmente separação, mas fazer as mesmas coisas de forma diferente, quando convém. Mas é certo um cristão ir ao teatro, um cinema, um circo, um estádio de futebol, uma festa de confraternização na firma? É sobre isso que nós vamos ver a partir de terça-feira que vem. Amém? A partir de terça-feira nós começaremos a falar sobre cada uma dessas coisas, se é lícito o cristão participar dessas coisas ou não. Agora, eu gostaria, no final, como eu sempre faço, de abrir, de franquear a oportunidade para você que deseja perguntar, fazer alguma pergunta. Hoje nós falamos muito mais sobre política do que sobre entretenimento. Mas, se você tiver alguma pergunta sobre entretenimento, se não estiver dentro daquilo que eu for falar semana que vem, eu respondo. Se estiver dentro do assunto de semana que vem, eu vou deixar para a semana que vem, amém? Mas se alguém tiver alguma pergunta sobre política, essa é a hora. Podem fazer, estou aqui à disposição de vocês. Pode ser hoje. Pastor Wesley. Tem uma pergunta para fazer a você. Você acha que até que ponto a igreja tem que se envolver com o Estado? A igreja ou o Estado e o governo? Você acha que até que ponto? Essa pergunta. O Estado é laico, né? E graças a Deus por o Estado ser laico. Os exemplos que nós temos de estados onde eles têm um braço religioso, eles não são um bom exemplo. Israel no passado, ele era um estado teocrático, ele é um estado onde Deus determinava. E talvez isso tenha sido para as nações um modelo de como um estado deveria ser se o estado realmente servisse a Deus. Aquela coisa, acho que é no Salmo que fala, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É uma verdade, mas hoje ela é quase uma utopia, né? Dizem por aí, o Brasil é do Senhor Jesus. Sinceramente, isso não me comove, isso não me engana, não me engana. Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, a sociedade seria diferente. Essa falta de ética que eu falei lá no começo, ela não permearia o povo brasileiro. A sociedade seria diferente. Pelo tamanho da igreja, pelo tamanho que a igreja evangélica tem no Brasil, na verdade a sociedade já teria que ser diferente. É porque a igreja evangélica, na verdade, é fraca. É fraca. Essa que é a verdade. Porque se a igreja brasileira fosse forte, a sociedade já teria se transformado. Isso aconteceu em países, em regiões onde houve um grande avivamento. O avivamento começou na igreja e ultrapassou indo para a sociedade. Aí a sociedade é modificada, a sociedade ela é transformada pelo poder do Evangelho. Isso não acontece no Brasil. A igreja do Brasil é fraca. Os evangélicos no Brasil são fracos. Porque se todo evangélico aqui realmente desse a vida por Cristo, nós viveríamos num país diferente. A nossa sociedade seria diferente. Então, o Estado teocrático em Israel, ele veio como um modelo para saber como é que deveria ser as coisas numa sociedade onde Deus regesse. Nos Juízes funcionou mais ou menos, né? Ora o povo pecava, se desviava de Deus, e Deus tinha que mandar perseguição, e eles ficavam reféns dos perseguidores 30, 40 anos, aí Deus levantava um libertador, ia lá, libertava Israel, aí Israel se convertia, e aí o processo era um ciclo, né? O ciclo se repetia, né? Vez após vez, né? Depois, o povo quis um rei, o povo quis imitar outras nações, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Se eu fosse falar alguma coisa para você, eu diria o seguinte, que Deus queria que a coisa continuasse do jeito que estava. Não que fosse perfeito, como eu acabei de dizer, o povo vivia um ciclo de
de altos e baixos muito grandes. Mas não agradou Deus o povo querer escolher um rei. Mas o povo assim o quis, porque outras nações tinham um rei. E eles queriam imitar outras nações. Aí Deus deu Saul primeiro, não deu certo. Depois deu Davi. Davi sim, Davi foi um rei na sua plenitude. Né? Se você perguntar para um judeu hoje qual o rei que ele sente mais saudade, ele vai sempre dizer que é de Davi. Davi, o ápice da nação não foi com Davi, foi com Salomão. Mas com Davi que teve ali a maior aproximação entre o reinado e a vontade de Deus foi com Davi. Depois veio Salomão, e Salomão já não foi legal. Porque quando Salomão morre, o povo chega para o filho de Salomão e fala assim: olha, não nos aflija como seu pai nos afligiu. Né? Ou seja, menos. Seu pai nos oprimiu muito, cobrou muitos impostos da gente. Não faça isso. Ou seja, o que denomina isso? O povo estava sofrendo naquela ocasião, só que ficou meio que aguentando calado. Mas quando Salomão morreu, o povo se manifestou. E aí você conhece a história, o cara não quis saber, e aí o reino foi dividido, e aí o resto é história. Né? A sua pergunta, quanto que a igreja tem que se envolver com o Estado? Eu acredito, sinceramente, que o mínimo possível. Não deve se envolver muito. Por causa disso tudo que eu falei para você agora anteriormente. Quanto mais a igreja se envolver com o Estado, mais suscetível ela vai estar à corrupção. Quanto mais a igreja se envolver, mais suscetível ela vai estar. Como eu disse para vocês, a igreja não precisa da política para continuar crescendo. É claro que se nós tivermos os nossos representantes lá, vai ser muito bom. Eu vou dar um exemplo próprio. Eu estava na UPA, quando eu fiquei doente, eu fiquei na UPA 3 dias. Se o vereador Jesus não tivesse ido lá, conversado com o diretor, mexido os pauzinhos dele, para arrumar uma vaga, junto com a irmã Roselane aqui, que ajudou nisso também, para que eu fosse para o Padre Bento, eu teria morrido na UPA. Eu estava na UPA tomando soro. Era a única coisa que eles estavam fazendo por mim era soro, e minhas forças acabando. Então houve uma intervenção dele, e quando ele chegou lá, as coisas começaram a acontecer. O próprio diretor da UPA veio falar comigo: fica tranquilo, viu? A gente está cuidando. Nem tinha ido olhar na minha cara, mas quando Jesus chegou, aí as coisas começaram a acontecer. Quando eu saí do hospital, fui para a casa da minha mãe, a Patrícia foi marcar, saí em dezembro, a Patrícia foi marcar uma fisioterapia para mim lá no Padre Bento. Sabe para quando marcaram a fisioterapia? Para abril. Maio. Para maio. Eu saí em dezembro e eles marcaram para maio. Cara, se eu dependesse disso, eu ia atrofiar. Eu precisava de fisioterapia urgente. Aí eu tive que pagar um fisioterapeuta, mas ao mesmo tempo, os assessores da Marta Costa e da Ruth Costa mexeram os pauzinhos deles lá em São Paulo, porque eu estava em São Paulo. Aí um dia eu estou na casa da minha mãe, lá deitado na cama hospitalar, chega uma equipe lá, com médico, fisioterapeuta, fonoaudióloga, enfermeira e auxiliar de enfermeira, dizendo: olha, nós recebemos uma recomendação, uma convocação para estar aqui, né? E a partir de hoje nós vamos cuidar do seu caso. Até você melhorar, nós vamos acompanhar toda semana, nós vamos vir aqui na casa da sua mãe, fazer fonoaudiologia, nós vamos medir sua pressão, vamos fazer os exames. Se não der para você, não tem problema, a gente coleta os seus exames aqui. Coisa que eu tive porque teve uma intervenção política. Porque se eu não tivesse conhecido na política, isso não aconteceria. Então, é importante que nós tenhamos os nossos representantes políticos, seja na Câmara dos Vereadores, no estadual, federal e Senado. É importante que nós tenhamos. Eu não estou dizendo nada contra isso. É importante que a gente tenha os nossos representantes lá. Mas o envolvimento com a igreja, de uma forma geral, da liderança da igreja com isso, na minha opinião, tem que ser o mínimo possível.
Igreja é uma coisa, Estado é outra coisa. É melhor que não se misture, certo? Pode ser que alguém aí tenha uma opinião contrária, mas essa é a minha opinião. Mas, senhor profeta, Pode ser, mas acho que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer sobre isso aí, o pastor envolvido com política. Como que é decidir esse negócio de igreja e política junto? Não, eu não respondi não. Essa é uma resposta, requer uma resposta diferente. Diferente, né? É. Então responde para nós aí. Eu vou agora falar com vocês o que eu acho a respeito disso. O nosso pastor, o pastor José Wellington, ele era contra que um pastor se envolvesse com política. Sempre foi contra isso. E eu concordo com ele. Eu acho que um pastor que ele tem uma vocação política, ele pode ter uma vocação política. Ele pode querer ser político. Mas, na minha opinião, ele tem que deixar a igreja. Entrega a igreja e se dedica exclusivamente à política. Essa é a minha opinião. Um pastor que dirige uma igreja e que tem um cargo público, político, alguma dessas duas coisas ele não vai fazer bem, né? É muita coisa para se fazer. Então, se você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer ela direito. Então, entrega a igreja, né? Entrega a igreja, aí isso acontece na Universal lá. O Crivella é um bispo licenciado da Universal. Ele teve que deixar a igreja para poder se aventurar na política. Então eu acredito que isso tinha que ser também uma norma na Assembleia de Deus. Quer ser político? Beleza, entrega a igreja. Mas Sim. o problema aí também é o quê? O camarada, pastor, ele se candidata, né? Aí, em vez de ele falar assim, fulano candidato, como se for Tom, ele vai falar pastor Tom, suposição só, né? Aí ele já coloca o nome já de pastor tal, né? Aí isso daí também que atrapalha muito, né? Mas é uma maneira de você ganhar votos, né? Existe professor Jesus, existe doutor fulano de tal, né? Cada um vai ganhar o seu nicho. Eu não vejo problema a pessoa querer colocar o pastor na frente do nome, eu não vejo, né? Eu só vejo o problema da pessoa conjugar o ofício de político e querer continuar administrando a igreja. Aí eu vejo o problema. Eu acredito que a pessoa tem que escolher uma coisa ou outra. Essa é a minha opinião. Mais alguém? No Paraná, na Assembleia de Deus, você fala? Então aí vocês veem que é uma coisa regional, né? Aqui em São Paulo, infelizmente, não é assim, né? Mas que bom saber que no Paraná é assim, né? Eu acredito que são coisas diferentes mesmo. Mais alguém? É só um comentário. Lá em Marcos 15:43, fala sobre José de Arimateia, que era um senador honrado. Ele foi importante para pedir o corpo de Jesus para Pilatos. Então, ele foi usado por Deus para que Jesus tivesse uma sepultura. Embora que essa sepultura não ia durar nem 3 dias, né, inteiros, mas foi importante para que Jesus fosse colocado no sepulcro novo, né? Então ele foi importante. Aí você vê a importância de uma influência política em alguma coisa, né? Foi o mesmo caso da minha experiência pessoal, né? Os políticos me ajudaram em algumas coisas que se não fossem eles, eu não teria conseguido. Mais alguém? A paz do Senhor, Jason. Pode ser, Senhor. Pode falar. Jason, nós vemos claro que Esther foi uma grande mulher da Bíblia. Deu muitos exemplos e, aliás, ela era uma palaciana vinda por Deus. Quer dizer, ela foi iluminada. Mas eu vou fazer uma colocação aqui. Em nossos dias,
está bastante difícil vermos pessoas assim, com qualidades para trabalhar numa Câmara, para trabalhar no Judiciário, para trabalhar no STF, para trabalhar no Poder Regional e também no poder mais atrativo, que é o da presidência. Jason, me explica uma coisa. Quais as características mais abrangentes que existem entre a igreja e também aqueles que trabalham dentro da União, ou seja, Brasília? Dê uma explicação mais clássica, por gentileza. Então, irmão Márcio, acho que a sua pergunta ela se refere naquilo que eu falei, né? De como deve ser o servidor público que serve a Deus, né? Independente dele servir a Deus ou não, e se servir a Deus é mais um motivo para que ele seja assim, é ser honesto. Então, a pessoa ela precisa ser honesta, ela precisa ter um caráter ilibado, ela precisa ter uma vida íntegra. Porque isso acontece em outros países, por que não pode acontecer aqui? Mas o ético do mundo, vocês sabem qual que é? O país mais ético do mundo é a Nova Zelândia. É o país mais ético do mundo, é o país onde tem menos corrupção, é lá. Né? Uma vez, um político brasileiro disse que para se colocar um paralelepípedo nas ruas do Brasil, exigia-se propina. Então, infelizmente, nós vivemos com esse tão grande rombo nas contas públicas, e é por isso que o Brasil não avança. Se você for comparar o Brasil com a Coreia do Sul, na década de 70, o Brasil e a Coreia do Sul, eles eram muito parecidos, viviam numa recessão econômica, tinham um déficit de muitas coisas que eram contra eles. Só que a Coreia do Sul avançou e o Brasil não. E no que a Coreia do Sul avançou? Na educação. Eles priorizaram a educação. E aí, só que a educação não é algo que você vai investir hoje e vai ver o resultado amanhã. Não, educação não. Educação você investe hoje para ver o resultado daqui a 20 anos. E a Coreia do Sul teve essa paciência. E com essa paciência, hoje eles são um país de primeiro mundo e o Brasil não. Então essa é a diferença. Então, mas o que importa é que o político ele seja honesto. Hoje eu fiz uma matéria para os ceifeiros, que vai sair no próximo jornal, sobre as candidaturas de políticos assembleianos ao pleito desse ano, ao pleito municipal. Nós teremos só na Grande São Paulo cerca de mais de 40 candidatos a vereadores, desde a Ruth Costa, que é a filha do pastor presidente, e passando por todas as cidades, as regiões metropolitanas. Aqui em Guarulhos teremos uma candidata a vereadora e um candidato a vice-prefeito, evangélicos, mas tudo isso é primordial, que a pessoa seja íntegra, seja honesta, seja ilibada, para que quando chegar lá não escandalize primeiramente o Evangelho de Deus e depois a sociedade. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Terça-feira que vem estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir.